Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o nosso querido e admirável novo podcast brasileiro. Hoje aqui com a presença de um convidado especialíssimo. E antes de apresentar ele, quero saudar aqui meu amigo companheiro de podcast, Thiago Bentes. Fala, Thiago, beleza? Fala, Luquinho. Tudo bem, cara? Tudo certo. E muito obrigado a todos aqueles que têm acompanhado a gente durante os nossos episódios aí que a gente está lançando. E como eu falei, nosso convidado de hoje é um convidado muito especial. E o nome dele é conhecido para muitos aqui do nosso círculo. E eu quero apresentar ele já falando do nosso querido Júnior Menezes, mais conhecido como Nil, casado com a nossa querida Yael Menezes, Tutuca, pai do Benjamin, Zoe e Adam, missionário da Palavra da Vida. E hoje a gente vai conversar aqui umas coisas bem interessantes com ele, voltado para o ministério, as coisas que ele tem feito atualmente. Então, sem mais delongas, boa noite, Nil, tudo bom, meu querido? Seja bem-vindo. E aí, gente boa? Obrigadão por convidar. Estar junto com vocês é uma alegria. A gente ama vocês. De certa forma, vocês fizeram parte da nossa vida, do nosso ministério. E estar aqui com vocês hoje é uma alegria que não cabe no coração, Buquinho. Opa, assim eu já fico até emocionado. Assim eu já fico quebrado. Cara, que bom, valeu, muito obrigado por ter tirado esse tempo aí. Imagino que muita correria aí também. E para começar, né, para a galera saber aí do teu paradeiro, quem ainda não sabe, dos novos ares, por onde é que tu tá agora, como é que estão as coisas, vai falando aí pra gente. Legal, muito bem, a gente está tirando um tempinho para nossa família, é um tempinho ministerial, né, de uma experiência ministerial aqui nos Estados Unidos, de certa forma um treinamento para a gente na área de acampamentos, na área de ministério com juventude, de forma geral, na verdade. E tem sido uma experiência muito marcante para a gente como família, porque nós trabalhamos há 10 anos na Palavra da Vida Norte, e para a gente é uma alegria trabalhar no ministério que a gente ama, que é acampamentos, e poder vir para esse lugar aqui onde tudo começou, para a gente é sensacional, né? É como se fosse jogador de basquete e pudesse jogar no Lakers agora, né? E a gente está aqui vendo tudo acontecendo, como que a galera faz, os treinamentos, programa, como que tudo é montado, a estrutura dos caras, poder olhar, sabe? E isso anima o nosso coração a voltar a fazer o que a gente faz no Brasil, né? E por isso essa experiência está sendo tão importante e marcante para a gente. Então, estamos aqui durante 1 ano e meio, a gente vai ficar mais ou menos esse tempo aqui, né? E tem sido tempo de experiência ministerial para a nossa família, tempo de servir e tempo de voltar a aprender novamente. Tá quanto tempo aí? Tá quanto tempo aí com a família? Nós já estamos há 7 meses, 7, 8 meses aqui. Ah, bacana. Vocês chegaram aí, mas vocês não foram. Vocês estão em Nova York agora, né? Isso, nós estamos em Nova York agora. A Palavra da Vida aqui nos Estados Unidos tem a sede em 2 lugares, na Flórida e Nova York. E assim que a gente chegou, nós passamos 6 meses na Flórida, né? A ideia de ser uma adaptação até climática para os nossos filhos, né? Porque lá é mais quente, então fica mais fácil para uma adaptação para eles, né? E depois de 6 meses, nós viemos aqui para Nova York. Estamos passando esse 1 ano completo aqui, então, com a nossa família. Bacana. Legal. Mas só tem só uma curiosidade. Só tem 2 séries de palavras da vida aí nos Estados Unidos? Cara, sabe que isso foi algo que sempre me fez coçar a cabeça, aquela pulga atrás da orelha. Por que os caras só têm ministério em 2 lugares na Palavra da Vida, sendo que os Estados Unidos é gigante, né? Eu já perguntei isso para muita gente aqui. Ninguém soube me explicar uma resposta muito Plausível? Muito plausível. Mas a ideia é que eles fazem o ministério por regiões aqui. Então, eles têm missionários em cada região, cada região tem um missionário responsável, e eles trabalham muito forte com o ministério com igrejas locais, né, dando suporte para a igreja local. E aí eles decidiram concentrar em apenas 2 lugares a sede, porque daí quem quer fazer o seminário, quem quer se preparar melhor, vem para cá, né? Então, por enquanto, a ideia deles é manter esses 2 lugares e mandar missionários para cada uma das regiões que estão trabalhando. Só que, aqui, por exemplo, aqui no Brasil tem
tem todas as regiões. Tem norte, tem pelo menos dois. Tem um Palavra da Vida no Pará, tem o Ministério Ceará, que é do Palavra da Vida, no Amazonas, né? Isso. É, Aí faz tem no parte da PV Nordeste, Norte. tem no Nordeste. No Nordeste tem onde? Fica próximo de Recife, né? Uma cidade chamada Paudalho. Aí tem no Sudeste, tem no Centro-Oeste e tem aqui no Sul. No Sul tem Tem, no dois. sul. E Tem aí dois nos Estados lugares, Unidos. Paraná e Rio Grande do Sul. Pois é, cara. E aí nos Estados Unidos tem tudo só pro leste, né? E tipo, um mais no sul e Exatamente. outro mais pro norte, né? Oeste não tinha nada. Conversando com o pessoal aqui, a galera falou que por um tempo eles mantiveram um acampamento na Califórnia, e aí é no Oeste, né? E aí eles passaram esse tempinho investindo no ministério lá, era mais um ministério pontual durante uma temporada em julho, mas depois de um tempo eles não tiveram mais. Então, como não era uma propriedade, né? Então, eles não mantiveram o ministério lá, mas quem sabe um dia, né? Todas as pessoas que eu perguntei, né? Para 2 diretores aqui, pessoal que trabalha com acampamento, eles ainda têm esse sonho de, quem sabe, começar algum trabalho aí na parte mais central do país ou na região oeste. É isso o que eu pensei também agora. Foi, pô, não tem nada na Califórnia, mas faz sentido. Eles já tentaram algo na Califórnia, já teve algum movimento por lá. E aqui, Thiago, aqui a cultura de acampamento é muito forte. Então, eles têm acampamentos. Em 2018, eu tive a oportunidade de ir num acampamento, na verdade, uma conferência de acampamentos, lá na Califórnia mesmo, e foi muito legal, porque, cara, é quase um acampamento do lado do outro, assim. A gente visitou 12 acampamentos. Todo dia a gente ia em 2, 3 acampamentos para visitar, conhecer o local, diretor de programa. E os caras têm muito acampamento rolando, entendeu? Então, o ministério aqui é muito forte nesse sentido. Aquilo que a gente cresceu vendo, então, na sessão da tarde lá de filmes de acampamento é porque tem muita cultura de acampamento de todo tipo. Thiago, é muito real, cara. Que desde cedo a galera tem essa base de acampar com a família, sair em barracas, né? Final de semana, vamos sair. Verão, então, meu amigo, a galera vaza para poder ter esse tempo com a família, aproveitar o clima. Então, é uma cultura mais real para eles, assim, né? Então, mandar o filho para acampamento na temporada é algo que já faz parte do calendário da família, né? E aí vai indo de geração em geração, né? O pai que era equipante que acampou naquele lugar, que depois equipou naquele lugar, né? Serviu naquele lugar, ele quer mandar o filho dele para lá. Então, como o acampamento já tem mais de 100 anos aqui, já tem várias gerações que passaram. Mais de quantos anos? Mais de 100 anos, né? Vários acampamentos aqui que a mais de 100 anos. Vários acampamentos que a gente visitou lá na Califórnia tinham mais de 100 anos, cara. Isso é sensacional. Tu vê os caras, várias gerações já sendo alcançadas pelo ministério. Isso é sensacional. É praticamente o berço, né? Poderia-se dizer que é o berço nessa modalidade? Sim, acampamentos começou por aqui, né? Tem algumas nuances aí na história de que a Europa também teve muito, talvez na mesma época, mas a cultura aqui é muito forte nesse sentido. Cara, eu fiquei impressionado com esse negócio aí de mais de 100 anos. O Palavra da Vida aí tem quantos anos? Eu acho que a Palavra da Vida aqui, Thiago, está com 80 anos. Caramba. É sensacional, né? É muito. Não, a gente está no Brasil há 60, né? Então, o ministério começou aqui, e acho que o Brasil foi o ministério que começou em seguida. Então, é muita história para contar, né, cara? Imagina quanta vida alcançada aí através desse ministério, né? É muito, cara, muita história. Tu cresceste indo pro PV Norte, né? Sim, minha primeira temporada foi em 96, tinha 10 aninhos de idade, e para mim foi muito marcante, porque eu cresci num lar cristão. A minha mãe fazia questão de me levar para a igreja no final de semana. Eu não queria ir para a igreja, mas graças a Deus para nossos pais, né? Mas mesmo numa cultura evangélica, eu entendi a mensagem do evangelho no acampamento. Então, em 96, eu estava na temporada em que eu fui com uma bolsa, graças a Deus por quem me mandou aquela bolsa de acampamento para poder participar naquela temporada. E no final daquela semana, no culto da fogueira, eu entreguei minha vida, entendendo o evangelho, né, entendendo que eu precisava mudar na minha vida.
mesmo sendo criança. E foi sensacional, cara. Uma semana assim que virou minha cabeça ao contrário, de cabeça para baixo. Meu mundo ficou de cabeça para baixo, assim, longe dos pais, com os amigos, uma programação muito legal, com um conselheiro que me ajudou a entender mais da vida cristã. Então, e tudo isso foi muito marcante para mim, assim, na minha caminhada pessoal com Deus, sabe? De entender essa independência, né, dos meus pais, não é porque meus pais eram cristãos que eu era cristão, né? Porque meus pais eram salvos que eu era salvo. Então, eu comecei a ter mais firmeza na minha caminhada pessoal com Deus, o meu relacionamento com Ele através do acampamento. Quem foi teu conselheiro naquela temporada? Taylor, cara. Sabe que eu encontrei ele numa maratona esportiva e eu já era diretor do acampamento, né? O mesmo acampamento que eu fui acampante. Isso para mim é algo sensacional também. Deus cuidando dos detalhes na história. Eu poder ser o diretor do acampamento no mesmo lugar onde eu tomei a decisão, para mim é sensacional. E eu tava lá na quadra e eu vi ele, cara, vi o Taylor, cara, esse cara foi meu conselheiro. Eu fui lá falar com ele, todo empolgado, né? E aí, Taylor, tudo jóia, cara? Eu fui teu acampante em 1996 e tal, aqui no Palavra da Vida. Tu acha que ele lembrava de mim? Não lembrava, não? Lembrava nada, imagina. Tu lembra que foi teu Eu acampante, acho que Thiago, em quem é que 2007, 2008? Tu não lembra? Eu lembro, pô. Eu lembro de todos os Eram meus duas acompanhantes. semanas de acampamento, uma temporada atrás da outra, cara. Eu fiquei tranquilo assim, dele não ter lembrado, mas eu lembrei ele. Falei, cara, eu tava naquela temporada, eu lembro que fez isso e aquilo outro com os acampantes, cara. Eu lembro de muita coisa, assim, né? Muita coisa ficou guardada na memória, né? Mas ele não lembrava. Não, é muito tempo, né, cara? E aí, tudo bem, tranquilo. Aí eu Tipo, falei, então cara, mudou eu falei muito, para né? ele, olha, graças ao teu trabalho, eu estou hoje aqui como missionário, né, trabalhando nesse lugar aqui. Isso é sensacional. É bacana. E o sonho de trabalhar no Ministério de Acampamento junto com o Book? Como é que tá agora? Cara, esse sonho aí foi frustrado, né? Até agora o Buquinho só me frustrou, cara. Graças a Deus eu creio num Deus soberano e entendo que Deus tem um momento dele para a vida do Book, mas depois que a gente equipou em 2004 a primeira vez, a gente equipou vários anos juntos, né? Cara, mais de 18 anos de ministério, né? Pensando assim, servindo, né? Começando ali em 2004. Então, a gente, cara, toda a temporada tava junto, toda a temporada fazendo as coisas junto, aprontando junto, sendo expulso do acampamento junto, né, Book? E muita história para contar aí, mas a gente, em 2007, foi para o seminário, passamos um ano juntos ali, estudando a palavra e entendendo mais do nosso relacionamento com Deus. E foi quando a gente pensou, cara, vamos servir junto, vamos vir para cá e trabalhar. O Gary já sonhava, o Cirão naquela época sonhava. E a gente empolgado, né? E aí, em 2008, aconteceram alguns problemas aí com o Buquinho, né? Ele não conseguiu voltar pro seminário no ano seguinte. Acho que fez só 6 meses, né, Buquinho? Uma coisa assim. Foi algumas disciplinas do segundo ano. Eu lembro que tu reprovou algumas matérias e não conseguiu voltar. Não, isso aí é fake news. O Gary até falou isso lá no churrasco da equipe da despedida do Nil. Aí ele falou, né? Ele fez alguns meses, não concluiu o projeto Marco, mas está aqui com a gente até hoje. Aí eu fiquei olhando para ele, esse Gary. Aí depois ele chegou comigo e perguntou assim: você fez o projeto Marco completo? Claro, rapaz. Foi meu professor. Bobo, tu reprovou o primeiro ano do seminário, Book, caramba. Fake news, né? Olha só, as fake news se expandindo no meio cristão também. Mas o fato é, Thiago, que depois o Book não voltou mais para o seminário e o nosso sonho foi ficando distante, né? Foi que nem o Paul Walker e o Vin Diesel lá, quando se despediram no Velozes e Furiosos, cada um foi para um lado. Mas a gente sempre estava junto ali, de vez em quando ele ia para o acampamento, fazia uma programação ou outra, passava alguns dias. Vivia lá, pô. Vivia lá, isso. Basicamente, um equipante... Tem pastor aqui... Um equipante era missionário aqui no externo, norte. Era? Missionário externo, pô. Tem pastor até hoje por aqui no norte que tira sarro da minha cara com isso, que eu só respirava PV, até hoje. De tanto que eu vivia por lá.
Esse cara, esses caras. Olha lá. Um tempo bom, né? Tempo bom, com certeza. Cara, uma coisa que é interessante, às vezes eu paro pra pensar, sabe que eu não participei tanto tempo assim do acampamento. Como às vezes eu tenho a ideia de que eu participei. Se eu paro pra pensar, eu equipei 3 anos e pouquinho só, cara. Muito pouco. Muito pouco. Suficiente para me dar uns cabelos brancos, né, Thiago? Bastante, né? Me fazer uma úlcera. Uma úlcera. É uma gastrite nervosa que eu trato até hoje, assim. Exatamente. Eu Cara, estava vendo, Thiago, umas gravações antigas nossas. Era uma gravação de bastidores. E aí eu acho que na gravação, eu não estava na gravação, e aí tu falando, cara, eu tirei o Nil do sério, cara, eu nunca tinha visto o Nil, o Nil com raiva, cara. E a gente estava gravando, cara. Para quem não sabe, né, a gente teve uma época que a gente fazia alguns filmes para a temporada, né? O Book era o ator principal, era Bat-Book, Rambook, Book Bond, tudo. O Book era a estrela, né? Cara, mas dava um trabalho para fazer esses filmes, vocês não imaginam. A gente passava horas e fazia o roteiro. E para quando chegava na hora de gravar, não adiantava de nada fazer roteiro e trabalhar, porque cada um queria fazer do seu jeito, né? isso que é roteiro. Era mais diretor e roteirista. Né? Mas o importante era que a gente se divertia, isso era fato. Eu me divertia, tu nem tanto quando eu comecei a gravar com vocês. Foi uma provação, Poxa, realmente. mas se eu nunca pedi desculpas, eu peço agora. Inclusive, tarde, desculpas pro Vitão, né? Se o Vitão estiver nos ouvindo aí. Já pedi desculpa pra ele várias vezes, eu acho. Que bom. Já pedi desculpas pro André algumas vezes. Nunca é demais, eu nem é lembro de verdade. ter feito nada pro André. André Dixon? Aham. Eu já pedi desculpa pra ele. Só por precaução, né? Só por precaução. Eu pedi desculpas mesmo há algum tempo. E aí ele falou que, não, mano, nunca me ofendeu, não. Eu falei, não, mas eu lembro fica aí, né? Na verdade, eu mesmo lembro de ter feito algumas piadas. Mas era comum, né? Era o que saía de mim mais, era piada assim mesmo, ofensiva. Mas hoje, graças a Deus... Mas é interessante que um dia desse ele tava falando pra mim, você sabe que o Thiago, ele é o rei do saudosismo, né? O Thiago Agora eu ele olho pro respira futuro. nostalgia. E aí ele tava fazendo uma análise do período dele de acampante. Aí ele tava tentando entender por que ele perturbava tanto a equipe que trabalhava quando ele era acampante. Aí é interessante as conclusões que ele foi chegando, né? Devido ao contexto familiar que ele tinha, aquela coisa ali no apartamento, com aquela galera e tal. E aí, quando ele ia pro acampamento, aí ele, tipo assim, tudo que eu não posso fazer ali, tudo que eu não podia fazer ali, ele ia para lá e ele achava que era o lugar para ele extravasar. Aí ele... Thiago, foi exatamente assim que eu me senti com 10 anos de idade, Thiago. Meu lugar, longe dos meus pais, ninguém sabia quem eu era. Falei, cara, aqui é meu lugar, bicho. Não, lá todo mundo sabia quem eu era, porque a maioria era o John Knox. Exato. Exatamente. Mas, cara... Não, mas hoje eu boto a culpa no TDAH. Eu já falei isso algumas vezes. Eu não fui procurar ajuda profissional porque eu queria me tratar, não, cara. Eu tinha que arranjar uma desculpa. Eu tava velho, eu não conseguia mudar. Eu falei, não, tem que arranjar uma desculpa. Exatamente. Faz sentido. Mas o que eu tava falando pro Book o que eu tava falando, até dessa situação aí, eu tava falando pro Book que o que me impressionava é que o tanto que eu perturbava o pessoal e ainda assim o quanto de amigo que eu fiz lá, sabe? Tipo, amizades que perduram até agora que... Mas é porque... Não, mas tipo, é normal isso na vida do crente, né, cara? Acontece muito na vida do crente isso. Só que era isso, eu dizia, cara, como é que eu perturbava tanto e o pessoal ainda me levava pra perto, era bacana. E o acampamento E o acampamento é esse ambiente, né, cara? Eu lembro pós-temporada, quantas vezes, né, Book? Cara, eu acho que eu só ia para casa as 2 semanas depois da temporada. Que a gente ficava de casa em casa, cara. Final de semana a gente ia para casa de Uno, eu ia para casa do Book, o Book ia para casa do Ricardo, cara, a gente não parava. Eu acho que 2 semanas era semana pós-temporada, era
batata, cara. A gente fazia alguma coisa, ia para Belém, depois ia para outro lugar, casa de fulano, ciclano. Graças a Deus, meus pais sempre entenderam, assim, que assim, cara, eles ficavam felizes, né? Porque eles estavam vendo que eu estava com amizades saudáveis, era da Eles igreja, galera. achavam, né? Hã? Eles achavam que era saudável. Achavam, né? Mas, cara, é um ambiente muito legal. O que me ajudou muito também no acampamento foi abrir a minha visão com relação a outras denominações, sabe? Eu sempre fui do mundinho da presbiteriana, cara. Congresso, acampamento, tudo da presbiteriana. Quando comecei a servir em 2004, cara, eu tinha amigos da Assembleia, da Cristo é Vida, da Batista, e eu comecei a entender, cara, que o reino de Deus é sensacional, cara. Tem gente fazendo coisa muito boa em outras igrejas, sabe? Tem gente séria, tem gente trabalhando com juventude, tem gente que está dedicando tempo com algo que a gente achava que isso era na nossa denominação, né? E foi muito bom para mim nesse sentido também criar essas amizades, né? Criar esse ambiente saudável entre outras denominações. Eu acho que o acampamento gera essa possibilidade. Eu acho que esse efeito aí aconteceu com todos nós, né? O pessoal da antiga ali que começou com a gente naquele período, a gente vivia meio que nesses nossos guetos, né? Guetos Sim. denominacionais e tal, e foi interessante. Uma coisa que esse contexto de acampamento que a gente viveu, ele nos ajudou em muitos aspectos, né? E um dos principais foi isso, essa questão de visão de reino. A gente começou a ver, nossa, tem um mundo aqui fora, tem um universo aqui fora. Exato. E aí a gente foi E aí, entendendo. Thiago, quando eu cheguei no acampamento, sabe qual que era o meu apelido, Thiago? Qual? Herege. Eu era o único da presbiteriana na equipe. Tu lembra disso, Book? Uhum. Cara, quase não tinha gente da presbiteriana na equipe. E eu era o único que era da presbiteriana. A galera era da Batista, Cristo é Vida. E eu lembro da galera me zoando de herege, né? Olha isso, herege. E aí tu olha o mundo hoje, né, Book? Parece que o mundo dá voltas, né? Uhum. Que incrível, né? Agora o Book é o Batista reformado, né? Falando dizer que é um Batista. presbiteriano enrustido, né? São irmãos. São irmãos. É mais Mas um pessoal aí para umas regiões aí do Brasil que eles gostam mais dessas placas aí. Não quero citar nomes aqui, mas brincadeira. Mas é interessante também que outro aspecto do acampamento é que nessa época que a gente estava sonhando sobre acampamento, foi incrível assim como Deus me deu essa segurança assim de que era isso que eu queria para a minha vida assim de forma geral. Em primeiro lugar, pelo que Deus fez na minha vida, né, pelo que a transformação através do ministério, né, do que aconteceu, da pregação da palavra e tudo mais. E outra por conta de existiram outras oportunidades. Eu lembro de várias pessoas falando, cara, e pastor, tu não quer ser pastor? Né? Por que tu não estuda para ser pastor? Eu sempre enfrentei isso no meio do caminho, assim, dessa... eu lembro da gente no seminário, eu e o Book chegando, e a galera falando, cara, vocês querem trabalhar com acampamento? Tinha gente querendo ir para a Ásia, para a África, para ser missionário. E parece que não tinha sabe, aquele ambiente de que, poxa, você pode ser missionário, você pode alcançar a próxima geração com o ministério como acampamento. Então, para mim sempre foi eu sempre tive essa visão, assim, essa segurança de Deus de que era isso que eu queria dar para o meu ministério, sabe? Isso me ajudou muito, de certa forma, a perder tempo, assim, eu poderia passar anos e falar, cara, será que é isso mesmo, em crise? Mas, cara, o tempo que eu tinha, durante o tempo do seminário, por exemplo, que eu tinha um estágio para fazer no final do ano, eu falei, cara, deixa eu aproveitar para crescer mais essa área, deixa eu aproveitar para conhecer outros acampamentos, quem são as pessoas que eu gostaria de estar junto para aprender mais. E eu acho que isso gerou em mim também esse entendimento de que, cara, isso aqui é um ministério, sabe? Isso aqui pode ser levado a sério, talvez como ainda não era naquela época, mas que a gente poderia, sim, falar, cara, tem como alguém se dedicar integralmente para poder usar essa ferramenta que Deus tem nos dado para pregar o evangelho para a próxima geração. É verdade. Nesse sentido aí, eu até tenho que confessar, eu te admiro muito no trabalho que fizeste, depois de tu teres ido atrás, tentado se especializar, procurado, né, conseguido se especializar.
Ministério de Acampamento. Eu acho que tu fez um trabalho muito bom ali, cara, no PV Norte. Eu comentei isso várias vezes com o Book já. Eu acho que tu fez um trabalho sensacional ali, cara. E uma das coisas que eu me questionava muito, e eu vi que aparentemente vocês começaram a resolver esse problema lá, é que o acampamento, ele tinha esse negócio que a pessoa ficava imersa naquele ambiente ali, então ela ouvia pregação de manhã, ela ouvia pregação à noite, ela tinha um grupo de interesse, ou sei lá qual é o nome que pode ter sido dado depois, tinha a hora devocional e tinha as conversas naquele dia a dia, naquela semana que parecia muito mais tempo até, porque a gente via tanta coisa que parecia muito mais Verdade. tempo. Só que a impressão que dava, e eu acho que acontecia mesmo, não era só a impressão, não. Acabou o acampamento ele não vai acompanhar ninguém, né? Tipo, aí Uhum. fica por conta das igrejas. Só que, se eu não me engano, vocês estavam trabalhando já para começar a resolver esse problema. Que o Uhum. acampamento, de uma certa forma, sofria com esse problema. Como é que vocês estavam trabalhando nisso lá? Eu acho que isso demorou um pouquinho mais ali no norte, Thiago, mas sempre foi uma visão da palavra da vida. Igreja local, cara. A coisa vai acontecer na igreja local, porque o acampamento ele é uma ferramenta e trabalha a palavra da vida de forma geral. Ela tem essa função de trabalhar com o braço direito da igreja local. Então, a ideia é que os acampantes pudessem ser encaminhados para as igrejas que têm um trabalho com discipulado, que tem gente preparada para isso, para poder receber essa galera que está saindo dali e precisa de vida na vida, sabe? De alguém que vai dar junto, de alguém que vai, sabe, colocar debaixo do braço e falar, cara, vamos lá, vou te ensinar como é que faz a coisa, como é que, né, o tempo devocional durante a semana, o que tu precisa aprender agora no início. Então, a gente demorou um tempo porque a gente estava se estruturando, né? O acampamento, de forma geral, precisou desse tempo para se estruturar. E o próximo passo foi falar, cara, o que vem em seguida? É exatamente isso, o discipulado com os acampantes. Aí, por anos, eu lembro do Guerre falando com a gente várias reuniões sobre o assunto. A gente está gerando órfãos, né? A gente está mandando acampante embora daqui que não estão tendo o acompanhamento como eles precisavam ter. Então, graças a Deus, claro, Deus faz o trabalho dele da forma dele, do jeito que ele quer. Claro que muitos que saíram dali conseguiram encontrar uma igreja, receberam um discipulado, Deus cuidou dessas pessoas. Mas a palavra da vida, ela começou a ser mais intencional no sentido de que a gente precisa acompanhar essa galera. E foi quando, sei lá, há 2, 3 anos atrás, a gente começou a dedicar mais tempo para começar a fazer o ministério com igrejas locais, que eram clubes bíblicos que a gente conhecia antigamente, e já tinha em outras regiões acontecendo. Como eu disse, a palavra da vida sempre teve essa visão e sempre teve outras regiões dedicando tempo a esse pós-temporada. E de 2 a 3 anos atrás, a gente começou a estabelecer isso na PV Norte. Então, hoje, Ministério com Igrejas Locais, ali na PV Norte, a gente já está em parceria com 10 igrejas. O Amarildo Boff, meu amigo Amarildo, um abraço para você, está à frente desse ministério incrível. E o Amarildo é esse cara, velho, ele é um cabeção, assim, né? Não só literalmente, mas ele ama o ministério, abraça o ministério e está com a gente, porque o que acontece? O Ministério com a Juventude hoje, na Palavra da Vida Norte, ele faz o acampamento junto, termina a temporada, a gente faz tudo que vem em seguida com o treinamento com as igrejas locais, preparo de material para treinamento de juventude, de liderança, a gente faz tudo junto. Então, o Amarildo está pensando lá, enquanto está rolando o acampamento, o Amarildo já está pensando no pós-temporada. Enquanto a gente termina a temporada e está fazendo o pós-temporada no discipulado, a gente está pensando já na próxima temporada. Então, foi muito legal que com essa organização que a gente teve, a gente começou a ter mais facilidade de pensar no próximo passo. O que é o próximo passo? Encaminhar essa galera para a igreja local. Mas o que a palavra da vida pode fazer para ajudar essa igreja local? A gente vai treinar os líderes, a gente vai fazer material, a gente vai dar os treinamentos e a gente vai fazer o acompanhamento. Então, isso hoje tem acontecido ali na PV Norte, para mim é uma alegria, cara, porque depois de 10 anos trabalhando ali, a gente começou a ver os frutos. Claro que todo ano eu vi a minha história acontecendo de novo, né? Vários acampantes tomando decisão, vários acampantes voltando para trabalhar com a equipe e vários acampantes indo para o seminário, né? Naturalmente isso acontecia. Agora imagino quanto que isso vai começar a se expandir ainda mais com um trabalho mais pessoal de discipulado na igreja local. Então isso é sensacional.
Que bacana. Então basta que o Palavra da Vida tá com a mão estendida e basta que as igrejas também estejam dispostas a querer receber esse tipo de parceria, né? Exatamente, Não é só ajuda, é esse tipo de exatamente. parceria, para que um ajude o outro, né? Porque Claro, o reino é um só, né? Tá todo mundo preparando, tá todo mundo pregando os atributos de Cristo para que as pessoas venham a Cristo, né? Então, exatamente. muito bacana. E se tu faz parte de uma igreja local saudável, Thiago, o pastor ele vai ter essa visão, né? Por anos, eu acho que o Book lembra disso também. A igreja, a Palavra da Vida às vezes era tida como um inimigo da igreja local, porque os jovens saíam das suas igrejas para servir no acampamento, por exemplo. Mas aí o que acontece? Era essa forma de como lidar com a igreja local. Eu lembro que quando eu assumi o acampamento, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para cada pastor dos formulários que eu recebia. Cara, quantas conversas legais eu tive, sabe? De pastores falando, olha, eu estou mandando fulano, mas eu quero que ele trabalhe aqui, porque na última temporada ele foi, não apareceu mais na igreja. Puxa, me fala o nome do fulano, pastor, porque daí quando ele chegar aqui eu quero ter uma conversa com ele, eu quero acompanhar ele, e eu quero que ele volte para a igreja, eu vou voltar a falar com o Senhor sobre ele, e eu quero que ele esteja envolvido com a igreja local. Então, quando tu começa a conectar e trazer o pastor mais próximo do ministério com a palavra vida ali, que é esse braço estendido para a igreja local, cara, é sensacional, porque a gente está avançando no reino, a gente está fazendo discípulos, né, que geram outros discípulos, né? Então, essa ideia de parceria é sensacional para uma igreja saudável que quer material de qualidade, que está pensando em como alcançar a juventude, e já tem alguém fazendo isso, né? Então, é muito bom mesmo. Só que aí essa parceria com a igreja local, ela funciona não só na base dessa amizade com o pastor local, mas também na forma desses eventos dos clubes bíblicos, né? Isso, os clubes bíblicos, né, que hoje é Ministério com a Igreja Local, ele acontece semanalmente. A ideia é que os líderes ali, eles recebam um treinamento inicial, um acompanhamento que vai acontecer durante os primeiros meses e vai acontecer durante o tempo todo, né? A Palavra da Vida, ela não abandona, né? Ela dá o treinamento e vai acompanhando. De vez em quando faz uma reunião de avaliação para perguntar como é que está, né, o que eles estão vendo de resultados, como a Palavra da Vida pode melhorar. Mas a ideia é que a igreja cuide desse discipulado, né? A Palavra da Vida vai estar lá dando o material, ó, esse aqui é o material, né? E a gente vai ajudar vocês, tem currículo aí para 8 anos, de 4 a 8 anos, sei lá, enfim, para tantos anos, né, com a tua juventude, a gente vai dar todo o suporte. E a ideia não é só programa, né, Thiago? É realmente vida na vida, cara. É acompanhar esse cara no tempo devocional dele, ter alguém falando com ele durante a semana, como é que tá teu tempo devocional, o que tu aprendeu essa semana. Na próxima semana, na nossa reunião, você vai compartilhar um pouquinho. Quais são os teus alvos evangelísticos, né? Quem tu tem pregado o evangelho na tua escola. E aí vai criando esse ambiente de discipulado e esse ambiente de entendimento que a missão não é do pastor, não é só do pastor, não é só do líder da juventude, mas é daquele adolescente também. Ele vai entender, cara, eu estou na minha escola e eu quero fazer diferença, sabe? Eu quero ser alguém que vai discipular uma outra pessoa. Ou seja, para isso eu preciso pregar o evangelho. Então ele vai pregar o evangelho, vai começar a discipular essa pessoa a partir do momento que ela entende a mensagem do evangelho. Quem sabe trazer essa pessoa para próximo, né? E começar a acompanhar ali na sua igreja local. Então, não é programa, cara, é um negócio para a vida inteira, sabe? Entendi. E quais são, por exemplo, os temas tratados nos clubes bíblicos? Como é que eles funcionam? O que que acontece lá e qual é o conteúdo programático, vamos dizer assim? Cara, a gente pulou de acampamento para clubes bíblicos, não tem problema, vamos lá. Eu não estou, assim, Igual os envolvido acampantes. 100%, 100% com todo o material, mas, cara, são assuntos teológicos, coisas que o líder ele pode escolher de onde ele quer começar, dependendo de como que está a juventude dele. Ele está vendo que a juventude dele está precisando ali de algo mais... a molecada está na faculdade, precisando defender a sua fé, ele vai tratar apologética, ele vai trazer o material para tratar naquele semestre sobre isso, sabe? Então, existem diversos assuntos e que o próprio líder ele pode escolher quais daqueles assuntos ele vai tratar com a sua juventude. Não é a palavra da vida que determina, mas ele escolhe o assunto e aí, a partir daquele material, o líder vai ter
a mensagem da reunião, ele vai ter aquele cronograma que ele vai mandar para os adolescentes de textos bíblicos que eles vão ler antes da reunião. O devocional tem a ver com aquele tema. Então, está tudo interligado, né? Para que quando ele chegue no sábado ali, o adolescente já esteja preparado para poder conversar, para poder compartilhar e poder entender como que aquilo se aplica à vida dele, né? Isso é o fator principal dos estudos de clubes bíblicos. Como que você está aprendendo se aplica na tua semana, na tua escola, na tua faculdade, né? Como que isso te envolve no sentido de como que eu vou pregar o evangelho né, no ambiente onde eu estou. Então, a gente quer fazer, de certa forma, o adolescente ficar incomodado, né? Não satisfeito naquele ambiente de zona de conforto, né? Quem trabalha com juventude sabe disso. Às vezes você está com um jovem ali que já está há anos, né, naquele marasmo, sem ser confrontado, ninguém acompanha o cara. E a ideia de clubes bíblicos é realmente tirar o adolescente da zona de conforto. Sim. Eu acho que aqui, pior que aqui, de nós três, aqui todo mundo trabalhou com o Ministério de Juventude, né? Nas igrejas, todo mundo aqui foi. O Nil, a especialidade dele foi essa. É essa, né? Trabalhar com o Ministério de Juventude. E a gente trabalhou também na BUC. BUC, tu ainda trabalhas com a juventude da tua igreja ou tu tá só na presidência aí da PIB de Benevides? Ainda trabalho, não estou mais à frente, hoje em dia eu não estou mais totalmente à frente, como no passado, né? Mas sempre envolvido, a gente continua envolvido. Hoje em dia, quem está mais à frente é o Bruno e a Rafa, né? Esposa dele. Aí agora a gente recebeu os reforços aí, do Christian, Sara e tal, e todos os outros meninos que acompanham. Eu meio que, com o passar do tempo, era uma coisa que eu já queria que fosse acontecendo naturalmente, e eles naturalmente fossem assumindo algumas coisas, né, que a gente já estava há bastante tempo, para que tivesse aquele processo natural, né, em relação ao momento deles e tal, aquela coisa também. Mas, assim, na prática, a gente nunca parou de andar junto em relação a essas coisas. Então, eu estou mais, assim, pelas beiras, como a gente fala, né, mas a gente continua sempre envolvido. Interessante que tem se criado um contexto na nossa igreja de casais mais jovens, casados, né? Mas que continuam com esse envolvimento com a juventude. Foram se tornando, tipo, casais conselheiros, que sempre estão acompanhando. O próprio Bruno, né? Que casou com a Rafa. Aí a gente meio que foi criando essas referências de casais junto com os jovens, solteiros e adolescentes. Entendi. Vocês então estão mais próximos aí desses trabalhos com a juventude, porque a gente já tem uns anos, né, que eu não tô mais assim à frente de nenhum grupo de juventude. E acho difícil que isso volte a acontecer. Mas vocês notaram assim uma mudança muito grande no perfil do jovem que participa de acampamento ou participa mesmo do grupo de jovens, mas tu principalmente, tu notou, teve uma mudança muito grande assim no comportamento, no perfil do jovem? Com certeza, né, Thiago? Acho que depois de 2007, que a gente teve aí o avanço da tecnologia, e antes a gente falava de mundo globalizado na escola, né? Cara, a gente começou a ver isso de uma forma muito real, assim, os adolescentes, cara, cada vez mais afastados do relacionamento pessoal uns com os outros, cada vez mais no seu mundinho, né? E antes, eu acho que eu só comecei a ter um smartphone, sei lá, em 2010, 2011, mas teve a molecada que nasceu nesse ambiente, né, Thiago? Então, eles já foram criados num ambiente que é mais fácil se isolar, que é mais fácil você ter a sua satisfação em estar sozinho, né? Ser gamer hoje é uma profissão, cara. Tu pode viver com isso e é um atleta, ganha bem, e a galera tá começando a sonhar com isso. Então, a nova geração, ela nasceu nesse ambiente, a gente se adaptou a esse ambiente, né? Eu lembro da frase do Bane, né, Thiago? Você acha que a escuridão é sua aliada, né? Eu nasci na escuridão, né? Os adolescentes de hoje, eles nasceram na escuridão, cara. Nasceram nesse sentido do mundo tecnológico, faz parte do dia a dia deles. E essa molecada tá indo para o acampamento, eles estão indo numa conexão de vida com o seu
relacionamento no mundo, no ambiente tecnológico, em que, cara, quando eles chegam no acampamento é um baque para eles, assim, é um choque para eles. Eles participarem das programações e não terem o tempo disponível que eles tinham antes para passar no smartphone, para estar no smartphone, nas redes sociais, jogando seu videogame em casa. E, de certa forma, os primeiros dias de acampamento nos últimos anos para a galera era mais complicado, assim, muita gente queria voltar para casa, porque eles demoravam mais tempo para se sentir à vontade no ambiente que, cara, vocês conhecem acampamento, né? É uma dinâmica de é um programa mais direcionado, onde a molecada está fazendo tudo junto, onde a molecada está saindo da sua zona de conforto no sentido físico mesmo, né? De jogos, de brincadeira, de trilha na mata. E essa molecada não está acostumada nesse sentido, a correr, ralar joelho, a tomar banho de chuva. Enfim, são vários detalhes do perfil dessa geração que com certeza impactou o Ministério de Acampamento. Então, uma coisa que tu falaste aí, a molecada tinha muita gente que estava querendo voltar antes para casa por causa dessa questão tecnológica, tu acha? De uns anos para cá, a molecada está com toda certeza. Esse impacto, essa influência da tecnologia gera esse desconforto que eu falei, né? Todo esse ambiente que a gente cria no acampamento é exatamente para que a galera entenda que existe vida lá fora do ambiente do quartinho dele, né? E para muita gente, nesse sentido, isso era desconfortável. Então, muita gente queria voltar para casa por conta dessa situação. Cara, eu prefiro estar em casa, né, jogando meu videogame, meu ar-condicionado, comendo meu miojo, do que estar aqui com mais 8 negros no quarto, entendeu? Com mais gente no quarto, tendo que acordar cedo, tendo que limpar o quarto, sendo que eu tenho empregado em casa. Enfim, são vários detalhes que eu acho que, de certa forma, o acampamento até na minha vida me ajudou nesse sentido também, sabe, Thiago? Porque eu cresci num ambiente que eu tinha 3 irmãos, né? Então a gente sempre foi muito envolvido com as atividades de casa. Mas antes as atividades de casa eram uma obrigação para mim. Mas, cara, foi muito legal entender no ambiente de acampamento a questão do serviço. Cara, eu faço isso aqui, mas eu tenho um propósito por que eu estou fazendo isso aqui, sabe? Eu estou limpando o banheiro, mas eu sei por que eu estou limpando esse banheiro. Quem já foi equipante já passou por essas crises, né? Pô, eu preferia estar lá no microfone em vez de estar aqui limpando o banheiro, de lavar um panelão, entendeu? Sim. Eu acho que para mim foi um choque nesse sentido de entender o porquê, sabe? E, cara, quantas vezes eu voltava para casa e falava, cara, pô, eu não estou fazendo isso aqui porque é obrigação, mas porque, cara, eu quero ajudar meus pais. Pô, meus pais estão ralando para caramba para colocar comida na mesa de casa, deixa eu ajudar eles, pelo menos com as atividades de casa, sabe? Então, para mim, naquela época já foi um baita aprendizado. Agora, imagina para essa galera, né? Os nossos pais, eles ralaram muito para a gente poder ter um ambiente mais fácil para viver, a nossa geração, certo? E a nossa geração está criando um ambiente mais fácil para a próxima geração viver, ou seja, tudo aquilo que nossos pais ganharam com muito esforço, a gente está ganhando com muito mais facilidade. Então, isso tudo é o que eu estou tentando te falar aqui, Thiago, é que influencia com toda certeza esse ambiente de acampamento hoje para a nova geração, porque, cara, não é fácil. Para eles não é fácil poder sair de casa e, às vezes, os pais querem mandar os acampantes mais do que os acampantes querem participar do acampamento. Então, falando, meu filho, é muito bom, eu fui equipante, eu já fui acampante naquele acampamento, vai lá. E aí demora um tempinho para esse cara começar a curtir, falar, caramba, puxa, né? Depois que ele fala, eu consigo sobreviver sem o meu celular. E aí ele começa a curtir, começa a entender que existe um programa até atrativo para eles, de certa forma, as amizades e todo o ambiente ajuda para que aí a gente cumpra os nossos objetivos espirituais, cara, pregar a palavra, ter uma conversa com o conselheiro, e poder entender que a natureza é uma criação de Deus, e esse ambiente do acampamento gera toda essa possibilidade para que aquele cara saia dali no final da semana e fale, puxa, a minha vida tem um propósito, eu não estou acordando todo dia, tomando meu todinho e indo para minha escola particular sem um propósito, sabe? Eu acho que para mim isso é algo que, para essa nova geração, é importantíssimo. Eles precisam de acampamento. Essa galera precisa sair de casa, precisa ir para um ambiente, sabe, com natureza, sair, correr lá fora, tomar banho de chuva, entrar na mata.
essa galera precisa muito disso. Com certeza. Até comento com a Manu, né? Que de vez em quando acontece alguma coisa assim aqui em casa, então eu falo, isso daqui eu aprendi lá no Palavra da Vida. Isso daqui eu aprendi quando eu trabalhava no Palavra da Vida. E não, mas esse não foi bem meio o chegar lá, ter mais contato com a natureza, tudo isso não foi nenhum impacto assim pra mim. Mas pô, chegar num ambiente completamente diferente dos que eu estava acostumado, mesmo na igreja, porque eu era de uma igreja renovada, bem independente e bem afastada. Ela não interagia tanto com outras igrejas como as igrejas que iam ali pro acampamento, né? E, cara, isso mudou muito. Até voltando muito, que o que transformou muito minha visão foi essa visão de reino, cara. Porque Sim. a gente passou a ter contato. Eu passei a ter muito contato com o pessoal de outras presbiterianas, de igrejas batistas. Eu não tinha nenhum contato com igrejas batistas, cara. E a igreja cristã evangélica, eu nem sabia que existia igreja cristã evangélica até aí pra Palavra da Vida. Imagina, eu já tinha 15 anos de idade, evangélico a vida toda, e eu não sabia que existia as igrejas cristãs evangélicas. Isso mudou a minha visão de mundo, assim, e me moldou bastante como crente ali, no Palavra da Vida. E o número de candidaturas para ser equipante ainda é muito alto ou hoje é um pouco mais limitado? Isso flutua um pouco, Thiago. Em janeiro a gente tem... É porque em julho o pessoal da turma do Projeto Marcos, que é o primeiro ano do seminário, eles ficam para... É como um tempo de ministério para eles, né? Todo ano, primeiro ano fica no acampamento, segundo ano vai para o sertão, terceiro ano para o Amazonas. Então, faz parte do projeto ali do primeiro ano. Então, janeiro, a gente tem uma equipe completamente externa, sem ter os alunos ali. Então, a gente tem uma procura maior, a galera procura mais, porque sabe que a equipe vai ser 100% de fora, né, externa. E em julho, como a galera sabe que tem um Projeto Marcos, a galera já dá, tipo assim, não sei se eu consigo competir com o pessoal do Projeto Marcos, né? Então, a gente tem menos procura. Mas, de forma geral, ainda temos bastante gente procurando. Principalmente porque é um ciclo, né, Thiago? A galera vai como acampante, ela é impactada pelo ministério, volta uma segunda, uma terceira vez, e depois disso ele quer, poxa, eu quero servir, né? Eu quero participar disso aqui que um dia impactou minha vida. Então, o ministério, de certa forma, ele se alimenta, né? Então, o cara vai para o acampamento, depois vai como equipante servir. Como eu disse antes, cara, é incrível Deus ver usando esse ministério dessa forma que a gente teve isso nos últimos anos, né? E muitos deles vão para o seminário, né, para se preparar, ou seja, por um ano ou por 4 anos, para ser um pastor, para ser um líder. E tem sido incrível ver Deus usando toda essa estrutura acontecendo, sabe? Então, mesmo que a gente não tenha aquela galera mais velha equipando, que antes eu acho que uma mudança que a gente tem hoje é isso, a galera mais nova, a galera está equipando cada vez mais cedo, a gente ainda tem uma procura muito grande. Que bacana, cara, que bacana. Hoje, depois que tu saíste ali, passou a mão do Bernardo, a diretoria do acampamento, né? Isso, Que diretor do também foi acampamento. um acampante, equipante, missionário, agora diretor lá. Exatamente. O Berno, inclusive, foi meu acampante, né? Ele já era crente, né? Porque ele foi meu acampante, mas é uma coisa que é um orgulho cristão, né? Deus ele abre essa exceção pra gente. Mas é muito legal ver que o Berna hoje ele passou exatamente pela mesma situação, né? De poder ter ido no acampamento, poder ter se preparado no seminário e hoje está trabalhando como... E eu acho que isso também, Thiago, ajuda muito a gente que está à frente do ministério hoje, sabe? Tu ser impactado por esse ministério e trabalhar nele, cara, faz todo o diferencial, sabe? Tu acordar todo dia sabendo que tu tá fazendo o que tu ama, sabe? Fazendo aquilo que Deus te fez para fazer, que é pregar o evangelho, que é discipular, que teve um impacto na tua vida tão grande que tu, cara, pô, eu quero dedicar mais tempo conhecendo sobre isso, estudando sobre isso e aplicando isso no meu ministério, é sensacional. Foi que nos últimos 10 anos me fez, sabe, eu não me canso, cara, sabe? A gente, temporada após temporada, a galera, eu lembro de terminar a temporada e ver equipante falando, caramba, eu tô ficando velho, cara, isso aqui já não é mais para mim. Várias vezes já escutei isso. Já te escutei falando isso, inclusive, Thiago.
O Buquinho eu nunca escutei isso, porque ele tem o coração no acampamento. Mas eu já vi muita gente falando isso, enquanto eu falo, cara, eu não consigo pensar e falar, cara, não, esse agora deu, foi minha última temporada, porque eu acho que faz muita diferença, sabe? Tem gente trabalhando hoje no acampamento que passou por todo o processo. Então, com toda certeza, Deus tem cuidado desses detalhes aí. Tu me viu falando isso sobre mim mesmo no acampamento? Eu te vi falando isso, acho que no podcast, inclusive. Acho que naquele que fez com o André Dixon. Exatamente. Não, eu mesmo já tava ficando velho. Vocês não, pô. Era Tu eu. já nasceu Não dá com mais para sentimento trabalhar de com jovens. aposentado, né? E o Bernardo foi? O Bernardo foi teu acampante também? Foi. Ele Porque ele foi. falava uma frase lá, que um converteu, outro discipulou, um estragou, uma coisa assim. O outro ensinou, um negócio assim. Era uma zoeira que a gente tinha antigamente. Que ele veio com a gente até brincava, né? Que ele veio com o pessoal da antiga da Batista Sião, e aí eles se infiltraram, né? No acampamento, era brincadeira antiga que rolava. E aí quando ele foi em janeiro, né, Nil? Era na época que as temporadas ocorriam só em janeiro ainda, eu acho. E era o mês inteiro, né? E aí tinha aquele intervalo, e aí depois vinha com o retiro de carnaval, que durante um tempo era realizado. Aí durante janeiro, ainda era na época do Orkut, eu me lembro que eles tiraram uma foto do número do quarto, era quarto 110, que era o quarto deles. E aí eles fizeram uma página, as clássicas páginas, né, do Orkut, do quarto do conselheiro Nil. E aí eles gostaram tanto e fizeram uma amizade tão legal com a gente que eles voltaram para o retiro de carnaval. E aí no retiro de carnaval ele foi pro meu quarto. E aí o Nil ficou com ele em janeiro e eu em fevereiro. Aí rolava essa zoeira, né? Que um tinha evangelizado e o outro discipulado. Aí diz que o pessoal dizia, a gente não sabe o que aconteceu nesse discipulado aí. Tu ficava no quarto 109, não era? Era. O Nil A era gente era 110. vizinho. Eu acho que o Hudson ficava no 111. E a gente fazia a noite do pijama, lembra, Book? Uhum. Semana das crianças, a gente, né, cara, a gente era muito sem dinheiro, né, Book? Caramba. Uhum. Aí a gente tinha a nossa fichinha lá de R$5 para usar durante o mês inteiro. Era R$5, olha só. E aí os acampantes tinham 5, 6, 10 fichas. E aí chegava na última noite, a gente falava assim, galera, é o seguinte, vocês vão comprar agora da ficha de vocês, e aí vocês vão levar para o quarto. Aí o Book falava isso com o quarto dele, eu falava isso com o meu quarto, e aí todo mundo naquela noite comprava, cara, e levava tudo pro quarto. A gente jogava no meião lá, e aí fazia um círculo ao redor. Eu nem lembro se a gente orava, porque a gente tinha um tempinho ali que a gente chamava de noite do pijama. E aí, cara, a gente era o tempo todo ali. algumas vezes. No calor da emoção, a gente agradecia algumas vezes. A gente agradecia. E era ali, a gente virando a noite, tomando a Coca-Cola E rolava, né? Aí era rodada de história, rodada de piadas kids, né? Aquelas piadas kids, assim, bem marotinhas, muito legal. Era muito bacana mesmo. Eu me lembro que quando a gente ia receber a ficha da cantina, aí o chefe da cantina pegava a caneta assim, a ficha era de R$10. Aí ele ia passando, ele ia riscando assim com a caneta. 1, 2, 3, 4, 5. uma coxinha e um refrigerante. Aí te entregava, aí, caramba, só a metade. Chega, o coração apertava. Aí tu olhava assim, quanto é a coxinha? Aí, quanto é refrigerante? Aí Já foi. Aí tu comia uma coisa num horário e guardava o do líquido para outro horário. Ou então tu subdividia em alguns chocolates para te comer nos intervalos. Mas o Book sempre conquistou muita amizade com as crianças, né? Claro, né? Mas a gente mantinha uma certa ética. Uma só para ficar claro. Uma certa ética. Não, a gente mantinha uma ética aí só para ficar claro aí, para quem estiver ouvindo, tá? Não vão se inspirar de forma torta, não, nessas histórias.
Eu sei que a gente era liso mesmo, cara. Esse é o lado negro, né, Boque? O lado negro do equipante. Tu falaste ainda agora que terminava a temporada, né? E a relação das pessoas ficava tão forte que a gente saía pulando de casa em casa. Às vezes a gente tinha R$3 no bolso, R$1,50. Cara, era exatamente, cara. Eu não sei Cara, a gente como a não gente tinha nada. conseguia. Eu não sei como a gente conseguia passar 2 semanas rodando de casa em casa. O Ronde lembra até hoje de uma história da gente passando lá na casa dele, que ele era missionário na época lá no PV. A gente passando, falando, ô Ronde, tem umas moedas sobrando que a gente precisa pegar o ônibus para ir não sei para onde. Aí falou, cara, deixa eu dar uma olhada, que ele contou as moedas e deu pra gente. Até hoje ele lembra, cara, vocês eram muito lisos naquela época. Era uma pernada que a gente dava até chegar na parada de ônibus. E às vezes a gente dizia assim, não, vamos para casa do fulano. Aí a gente ia assim na fé, não tinha nem articulado direito. Chegava lá. No meio do caminho tinha que fazer o plano B, né, Buque? Exatamente. Nisso ia pulando. Rapaz, que coisa. Mas sobrevivemos, né, Buquinho? Hoje a gente tem boas histórias para contar. Com certeza. Que bacana. Qual era aquele lugar que vocês iam, depois vocês reuniam parte da equipe ali? Tratoria. Tratoria. Era no antigo Guatemi, né? Atual Pátio Belém. Guatemi, com certeza. Eu lembro uma vez, eu lembro que a gente foi no rodízio de pizza uma vez, cara, a gente comeu tanta pizza, não sei de onde a gente conseguiu, mas a gente comeu tanta pizza que o Caio Shrek, ele vomitou. Tu lembra disso, Burke? Lembro. Como esquecer? Caramba, cara. Ele comeu até vomitar. Ainda foi pro Ava. De lá a gente foi pro Ava. E eu me lembro que alguns ainda levaram sanduíches e tal, tudo na mochila, que era para garantir o lanche da madrugada ou do café da manhã. E quem socorreu ele nessa hora que ele passou mal foi a Kelly. E as meninas lá da equipe que estavam com a gente. Que situação. Sim. Dessa noite, eu me lembro de mais um fato inusitado que aconteceu na frente do Guatemi comigo, né? Foi um acidente. Mas graças a... de uma coisa. O que foi? Só me lembra o que era. Cara, porque assim, quando terminava as temporadas, a gente, além de ser muito liso, a gente perdia algumas roupas, principalmente eu. E às vezes a gente saía emprestando calça, bermuda de um e de outro. E nessa, eu tava com uma calça social lá, que eu não me lembro de quem era, porque a minha roupa tava toda suja, eu não sabia mais onde estavam direito algumas coisas, e eu precisava ainda de tempo para me organizar. Só que aquela coisa de não querer perder o embalo, né? De não perder nada, aí a gente ia com o que tinha. E aí eu peguei uma calça social, que alguém me emprestou, não me lembro quem, e essa calça, eu nem preciso dizer que o número não era muito compatível. E aí a parada de ônibus ficava lá pela frente do Guatemi. Aconteceu alguma coisa que eu fui me agachar lá para pegar alguma coisa no chão e a costura da calça abriu atrás. Assim, mas não abriu assim, uma descostura assim, foi de cima a baixo, assim, pelo meio da coxa, assim. Partiu a calça. Partiu. Aí eu me lembro que eu acho que a Kelly, né? A Kelly de novo salvando. Foi ela ou foi uma das outras meninas lá? Ela tinha uma jaqueta, alguma coisa assim, me deu para amarrar na cintura. Só que como a situação do Caio foi tão marcante, acabaram esquecendo dessa situação. Que agora eu trouxe à tona, né? Que bom, está gravado, isso é o melhor. Vou poder falar, pior, né? Poder falar pro Benjamin daqui a uns anos. Benjamin, escuta esse podcast aqui, por favor. Não, eu fico imaginando pessoas como o ouvindo isso, sabendo que está gravado. Perigo. O grande Berna. Eu tenho um carinho pelo Bernardo por uma coisa que ele não fez, que foi depois eu ainda era ali, deixa eu ver, era saindo da adolescência, né? Quase indo ali pra idade adulta. Cara, eu não joguei aquele jogo lá, o Pai da Guerra. Eu acho que foi até o Gabs que levou esse jogo pra lá. Cara, eu lembro E aí eu fui, né? Voltei pra casa e tudo mais. Pós-acampamento. E aí, cara, eu lembro que eu dormi e sonhei que eu tava jogando esse Pai da Guerra. E aí, nesse sonho, eu lembro que tinha uma parte no jogo lá que a gente tinha que ir pra algum lugar e pegar, tipo, uma dica num papel. E tinha um negócio escrito no papel e tinha que decifrar alguma coisa. E aí eu entrei na fila lá no meu sonho, né?
Cheguei lá e quem tava entregando o papelzinho com a dica era o Bernardo. E aí eu peguei o papel. Eu lembro, cara, exatamente, cara, dessa parte do sonho. Eu peguei o papel, aí eu desdobrei, né? Abri o papel. Cara, e tava escrito uma frase que eu nunca esqueço na minha vida. Nunca esqueço, de verdade. Tava escrito assim: Deus nunca há de te dar nada que te tire do Senhor. Cara, de vez em quando, eu sempre lembro dessa frase. Mas quando acontece qualquer coisa na minha vida que não tá indo bem como eu queria, ou não recebo aquilo que eu gostaria, cara, eu lembro dessa frase, cara, que tava escrito naquele papelzinho que no meu sonho o Bernard te Bernardo me entregou no deu, cara. sonho. Já falou isso Esse- pra ele? Não, tá gravado aquilo. Como é Falar que... pra ele ouvir esse Eu podcast. não tive muitas oportunidades de conversar muito com o Bernardo depois do acampamento, assim, e durante o acampamento eu acabava esquecendo, sabe? Cara, pelo que eu conheço o Bernardo, Bernard, pelo que eu conheço o Bernardo Bernard, ele é mexendo com tão o emocional das pessoas até nos no sonhos, né? sonho. Pelo que eu conheço o Bernard, ele ser tão articulado, ele tem um jeito de conseguir imprimir isso na tua memória, de alguma forma. De outra, sei lá, foi lá no acampamento, ele estava usando uma camisa com essa frase. Aí, de repente, ele colocou a mesma frase no papel. Ele te fez sonhar com essa frase Eu para não te ensinar duvido. uma lição importante. Não, eu acho que foi um negócio mais profético mesmo. Ele não tem Entendi. nada a ver com isso. Eu espero. Porque senão eu vou ficar com medo dele agora. Eu lembro, cara, eu lembro do que estava escrito lá e eu lembro disso daí. Serve de consolo, né? Como é que o Senhor Deus fala? E nisso daí eu sempre lembro do Bernardo, obviamente, porque ele me entregou esse papelzinho no meu sonho lá. E aí, por causa disso, não só o carinho que eu tenho por ele, que estou no John Knox. Ele era um cara bacana no John Knox comigo, apesar de que ele não era bacana com os outros. Lá, ele era bem bacana comigo. E aí eu lembro bastante dessa frase. De repente, até um episódio seria a gente chamar ele, né, Book? Não, eu tenho plano Cara, acho que seria de legal, convite. sensacional. Berna, já fica o convite aí, viu? Pense com carinho, vamos agendar. Se você Se ele estiver ouvir, nos ouvindo. se ele ouvir, Estiver vai nos ser ouvindo, já pense nisso interessante. aí. Opa, Exato. deu uma travadinha aqui. E Nil, como é que tá as crianças aí para se adaptarem com o idioma? Cara, elas estão curtindo, assim, graças a Deus elas estão numa fase que é ideal para isso, né? Se eles fossem mais velhos, adolescentes, seria mais complicado com os amigos e tudo mais. Cara, mas a gente é o porto seguro deles. A gente estando aqui gera essa tranquilidade, essa segurança para eles, né? Então, os dois estão na escola agora, estão estudando. O Benjamin já estudou 6 meses na Flórida, então ele está mais adiantado no aprendizado da língua. E, cara, é muito interessante. A galera falava, oh, ele vai pegar rápido. Eu não acreditava. Não, ele vai demorar mais um pouquinho. Mas, cara, graças a Deus, ele tem aprendido muito rápido, então tem sido muito bom. A Zoe está aos pouquinhos aprendendo, ela está, claro que mais atrasada nisso, mas nada do que a gente não consiga ver essa evolução. Estou curtindo demais. Deu outra cortadinha aqui. Gelou. Mas ele já consegue se desenrolar? Ele já fala bem? Cara, tá travando bem o. Tem que anotar de novo. Tá cortando? Voltou? Voltou agora. Voltou agora, Thiago? Aham. Voltou. Deixa eu até anotar aqui. Aí onde tu estás tem bastante, tipo uma câmara aí, né, Nil? Um ecozinho. Ele tá no ginásio. Ele tá no corredor do ginásio. Ah, Aham, tá. do lado de lá. Não, mas não. A voz fica audível. Tá, Eu só tô te falando porque eu sei que tu é perfeccionista, cara. Só pra te não te chocar depois. Mas tá de boa. Essa ideia de podcast aqui, a primeira vez que eu tive contato foi lá no Palavra da Vida, quando tu tiveste aquela ideia de fazer o PVCast. Pois que, é, alguém né? que alguém deveria gravar e não gravou, né, Peruso? Muito obrigado. Era o Peruso, Um né? abraço pro Tinha que gravar Peruso. naquele dia. Era ele. Diz que essa gravação tá em algum lugar. Quem sabe a gente encontra ainda um dia. Não, aquela Quem não. sabe? Do segundo episódio teve uma gravação. Mas do primeiro, que foi o que eu participei lá, não teve. Teve. Teve, cara. Teve. Coisa bacana, então. Seria É isso interessante que eu a tô gente te falando. ouvir Agora, mesmo. onde tá isso, ninguém sabe. Tá na nuvem.
E vocês nunca levaram em frente um projeto nem chegaram a considerar fazer um podcast do Palavra da Vida naquele período? Com certeza. Várias vezes a gente conversou sobre isso. Com o Amarildo lá, nossa, várias vezes a gente conversou sobre podcast com a juventude, sobre acampamentos. Mas, cara, sério, lá na PV Norte, a rotina ministerial, ela é muito, muito grande. Então, a semana inteira, a gente começava na segunda com o nosso tempo juntos lá, devocional, demandas, cara, a gente não parava. E até final de semana, né, quando tem treinamento, tem acampamentos, tem aluguel, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto isso, está rolando seminário. Então, tem muita coisa que a gente gostaria de fazer, mas a gente teve que escolher, não, isso aqui vamos segurar um pouco mais para frente, quem sabe, porque a gente precisa priorizar outras coisas. E por causa disso nunca saiu. Esse foi um dos fatores. E tu gostou de quando a gente começou a fazer isso daqui? O que tu achou da ideia? Seja bem Com sincero com a certeza. gente. Porque assim, já 1h06 de conversa, já não tem mais ninguém ouvindo. Ou a pessoa escuta em duas etapas, né? Não, Escuta a primeira parte, depois a acho outra que eu ouvi parte. tudo. Pessoal que Eu acho que o Nil vai agregar um bom valor aí. Vai, minha mãe, meu pai, meus irmãos. Quem sabe a Tutuca? Quem sabe a Tutuca? A Manu não escuta não, cara. Pô, a Thalita escuta, hein? E a Thalita é crítica de podcast. A Thalita cara. Profissional, cara. Uma crítica profissional, cara. O que ela ajuda. Tá escrito, cara, tanto que ela ajuda a gente. Mas a Manu não escuta não, cara. Às vezes eu sinto que a Manu não escuta nem quando eu falo muito aqui em casa. Aí já é outro problema. Inclusive, se tu quiser depois vamos fazer para um a parte do investimento. aconselhamento bíblico agora de casais. Eu pensei em procurar um pastor aqui na igreja, mas sou eu o pastor. Quiser entrar nessa área ministerial aí, já tem um candidato. Mas sim, como foi, cara, que tu... O que tu achou? E quais seriam teus conselhos também? Tu gosta muito dessas coisas aí? Porque eu acho que tu escutas o nosso podcast, né? Escuto. Eu não escutei o último, eu confesso que acho que o último eu não escutei, os 2 últimos talvez. Mas eu tenho sempre escutado, eu sempre gosto de escutar quando eu tô na academia ou quando eu tô dirigindo, né? Uhum. Mas, cara, eu curti demais. Quando é um ambiente de bate-papo, de conversa, se o tema te interessa, cara, tu ama escutar mesmo que passe de 1 hora, né? Então, é um ambiente legal de conversa, de bate-papo. Então, eu gostei muito do que vocês fizeram nesse sentido, né? Então, cara, eu acho que vocês têm muito ainda para oferecer aí pela frente, muitas boas conversas a serem feitas aqui. Eu acho que vocês estão caminhando pelo um caminho muito legal aí. A gente tá... Uma coisa que é verdade, a gente tem se esforçado muito para melhorar, né, Book? Uhum. Cara, como a gente gasta tempo, às vezes procurando assim até mesmo fórmulas de como que a gente pode perguntar melhor, introduzir melhor o tema, discordar sem desrespeitar e não deixar de, às vezes, discordar de certas coisas. Cara, é bacana o quanto que... Porque a gente acha que sabe conversar, né? Na maioria das vezes. A gente sabe conversar aqui, na nossa casa, no ambiente informal. Mas conversar para que os outros gostem de ouvir é outra história, né? E tem gente que trava, né, Thiago? Tem cara que conversa muito bem, cara, desenrola. Tá, beleza, vamos gravar a conversa agora. Aí o cara trava, o cara não consegue ser espontâneo, não consegue fazer uma piada. Tipo, tem gente que é assim, que tem mais dificuldades, né? Mas quando o assunto flui, a conversa, tu vê que a conversa realmente está fluindo e que as risadas são reais, o negócio se torna mais interessante. É muito interessante, é bastante interessante. A gente tem, inclusive, um episódio que a gente gravou que é só nós dois. A gente nunca se chamou. E é um episódio bacana, a gente não fala nem besteira, a gente fica falando mais das viagens do Book, né, Book? Eu percebi que ele foi dando um jeitinho quando eu vi ele estava me entrevistando. O episódio se tornou uma entrevista de Book para Thiago. Tem que soltar isso aí, Thiago. Um episódio especial de final de ano. Sim, tem que soltar, no momento mais Vai especial. liberar na nossa futura patrocinadora, Netflix. Aqueles especiais de Natal. Especiais de Natal. Até lá já vai ter audiovisual. Ô, Nil, tu não pensa em voltar para o Pará, não? Cara, para o Pará, agora, no momento, não. Deus tem direcionado a gente realmente para uma nova fase ministerial, né? E olha que a gente lutou com isso, que a nossa primeira resposta para
para essa proposta foi não. A gente estava muito bem na TV Norte, cara. Depois de 10 anos, geralmente depois de 10 anos, o cara já tá meio cansado, né? Mas, cara, depois de 10 anos, a gente estava muito animado, muitos sonhos, a equipe estava bem ajustada, então tudo isso para a gente estava muito animador no Ministério. A gente não se via longe do TV Norte. Mas foi interessante, cara. Cara, foi da noite pro dia, Thiago. Eu lembro de a gente estava terminando a temporada e eu estava voltando para casa no carro. E, cara, foi um clique, tipo, mas foi muito do nada, assim. Eu falei, cara, e se meu momento aqui na TV Norte estiver chegando ao fim? O que eu precisaria fazer, sabe? Eu estou preparado para passar a liderança para alguém e olhando para trás, o que me manteria no ministério. Cara, eu comecei a filosofar assim comigo mesmo. Eu tenho as notas no meu celular até hoje. Eu lembro que naquele dia eu parei, eu entrei em casa, sentei no sofá, abri meu bloco de notas no celular e comecei a anotar. O que eu gostaria de fazer se os próximos anos fossem meus últimos anos no ministério? E eu comecei a me preparar para isso. E eu lembro de ter falado com a Tutuca Gatinha, olha, só para tu te preparar, só para te pensar sobre isso, Deus tem começado a me incomodar no sentido de que o que seriam os próximos anos, né? Depois que a gente fechar os 10 anos aqui na TV Norte, o que vem pela frente? E aí foi quando eu comecei a pensar e falar, cara, eu preciso me organizar para preparar a liderança, quem vai ficar no meu lugar. Eu preciso pensar e se eu vou ficar aqui, vale a pena ficar na frente do acampamento ainda como diretor? O acampamento vai ganhar com isso, vai perder com isso. Pessoalmente eu ganho, eu perco com isso, né? Que áreas eu posso aprender? Eu comecei a passar esse tempo pensando e, cara, foi um momento muito indescritível, assim, sabe? Meu com Deus e orando e falando, Deus, me ajuda a entender os próximos passos. E depois de um tempo, veio a proposta para a gente, foi incrível. E quando a proposta veio para a gente mudar de região, foi o que eu falei para vocês, a gente falou não, cara, a gente não vai, a gente está bem aqui, não tem por que a gente mudar. E depois disso, o pessoal, né, da Palavra da Vida entrou em contato novamente com a gente para conversar direitinho sobre a situação. E aí eu voltei para casa e a Tutuca falou, Nilton, lembra que tu tinha falado há um tempo atrás o que aconteceria depois dos nossos 10 anos aqui? Talvez é Deus mostrando para a gente o próximo passo e a gente não está entendendo. Cara, aí foi quando eu parei e falei, cara, deixa eu pensar melhor nisso, deixa eu avaliar melhor e vamos passar mais tempo orando sobre isso. E aí foi quando veio a pandemia ali em 2022 e a gente teve mais tempo para orar, mais tempo para se aconselhar. Cara, eu procurei várias pessoas para me aconselhar e foi um tempo muito bom para ver Deus cuidando dos detalhes da próxima fase, sabe? Por isso que hoje, para mim, cara, eu amo Belém, eu amo o Ministério da TV Norte, eu ficaria aí pelo resto da vida. Mas por tudo que Deus tem feito na nossa vida e direcionamento, hoje para a gente seria agora não. Agora nossos passos ministeriais realmente estão voltados para uma nova realidade, para uma nova região. Sim. E quando vocês voltarem no Brasil, vocês vão para Atibaia? Vamos para Atibaia, a palavra vir Atibaia para servir ali, para estar junto com os caras, aprendendo. E a ideia é passarmos mais 3 anos ali. A gente vai estar junto em algumas áreas específicas que a gente precisa de treinamento. Vamos estar sendo treinados nessas áreas, para depois irmos para a Palavra da Vida no Rio Grande do Sul. Me dá só um tempinho que eu vou ter que abrir a porta aqui, rapidinho. Aí lá vai ser o destino final, né? Rio Grande do Sul. Essa é a ideia. É o que a gente está trabalhando, que Deus tem direcionado a gente. O plano final é a gente se estabelecer lá na Palavra da Vida Sul. Uhum. Aí vai ser aí dessa vez vai ficar mais próxima da terra natal da Tutuca, né? Exatamente. Os pais dela ainda estão lá, morando lá. Então, ela passou esses últimos anos como uma paraense, cara. Tutuca, ela é muito adaptada. Ela ama Belém, ela ama a comida de Belém, ela ama o clima. No finalzinho, assim, ela já estava começando a ficar incomodada. Nunca reclamar do clima. Então, mas ela... Que foi, Thiago? Não, não gostava do clima de Belém, não. Ah, sim, pode falar. E aí agora vai ser a oportunidade de estar mais na terra natal dela, né? Próximo dos pais, da região dela, do ambiente onde ela cresceu, né? Na verdade, ela nasceu em Recife, né? Em Olinda.
mas ela passou a vida toda dela Isso, no foi Rio Grande do criada lá. Sul, né? Exatamente. Que bacana. Um pequeno pulozinho no Nordeste. Né? Então, pulinho bem rapidinho. Enil, a gente tá chegando aqui perto do nosso bloco final, mas eu ainda tenho um bocado de pergunta para te fazer, cara. A primeira pergunta... Faz um bate-volta, então. Pá, pá, pum. Não, são mais ou menos 15 perguntas. Caramba. Enil, e a comida aí, cara? Isso aqui é Cara, Thiago, os primeiros meses foram um paraíso, cara. Bacon no café, ovo, empanados no café. O café da manhã deles aqui é o prato principal, né? É a comida principal, o café da manhã. Cara, eu ficava realizado, velho. Aí no almoço, pizza, cara, que coisa. Cara, pizza e hambúrguer. Os problemas bem saudável, tudo muito saudável. No refeitório, porque eles têm uma máquina de refrigerantes, cara, então tu pega à vontade, entendeu? Refrigerante à vontade, cara, comida sensacional. Um paraíso. Cara, Deus sabe o que faz. Se eu tivesse aí, lascado. Depois de 3 meses, bicho, tu não aguenta mais ver a comida na tua frente. É o que é. Tu não aguenta ver bacon, cara, quero um feijão, meu Deus do céu, cadê aquele arroz É um com aquela bife, né? farofinha? Feijão com bife, uma farofinha temperada. É pior que eu já Cara, tive essa sensação também. eu não sou de reclamar, cara. Eu sou muito tranquilo, assim, nessa questão de adaptação. A gente já morou 1 ano na Alemanha, a gente já... dificilmente eu sou... Mas, assim, a gente sente falta, né? E ele foi Caramba. fazendo as refeições do refeitório. Tá travando? Tá. Quase todas as vezes que tu foste falar a parte principal, ficou mudo. Ah, tá. Anota o tempo aí. Palavra da vida em Nova York. Travou Em casa mesmo. Ai, Jesus amado. Voltou? Tá cortando. Ah, tá meio congelado, peraí. E aqui eu peguei o papel aqui, olha, dobrei todinho, olha, o papel que o Bernardo me deu. Vê se voltou direitinho. Voltou aí? Uhum. Então. Mas agora, aqui no Nova York, a gente está fazendo as refeições em casa. Então, a Tutuca conseguiu comprar algumas coisas que a gente encontra aqui de feijão, arroz, uma carne que dá para fazer mais um bifezinho empanado, um franguinho, né? Um franguinho frito, aquelas asinhas de frango em boca fritinha. Então, aí a gente começou a comer mais em casa agora. A gente está comendo comida mais estilo brasileiro. E é parecido o sabor mesmo? É parecido, cara. É porque os temperos, a gente conseguiu encontrar os temperos aqui que a gente tem no Brasil também, sabe? Tem uns comércios assim que é bem adaptado, né, para brasileiro, algumas outras culturas assim. Qual cidade que vocês estão? A gente está em Pottersville. Ah, sim. Então fica bem pro norte, né? Do estado. Bem. Agora, Quando eu dei aquele breve pulinho em Nova York, eu fiquei uma semana em New Jersey, e aí eu me lembro que tinha muitas comércios daqueles pequenos, com essas comidas bem adaptadas para brasileiro. Aí foi ótimo, porque a gente já estava saturado também de comer coisas assim, e Taco Bell, essas coisas, era só máquina de refrigerante para todo lado, eu já estava com saudade de tomar água. E aí era pizza para todo lado, era cachorro quente. E aí a gente conseguiu comprar comida, né? Comida mesmo. Aí a gente comia feijão à noite, cara, com uma alegria. 11 horas da noite, totalmente torto nos horários, né? Comendo feijão preto. Era panelão de feijão preto com bisteca de porco. Emil. Oi. Book falando aí totalmente torto nos horários, como se ele fosse um cara, como se ele tivesse sido no passado um cara bem disciplinado com o horário para comer, né? Não, é porque eu estou olhando para o meu eu de hoje, né? Hoje o Book é um exemplo. Depois da Thalita, o Book é outra pessoa. Cara, hoje o Book é um exemplo. Vamos. Foi um projeto social. É um projeto, um grande projeto. É verdade. Tem o Book antes de Thalita, tem o Book pós Thalita. Opa, já. Amor, te amo.
Aproveitando o momento. Pois é, mas é verdade, cara. É até doido. Pior que essa conversa de comida aí me deu uma fome, mas já passou do meu horário. Só pra constar, viu, amor? Não vou mais comer nada. A minha maçã. Não, o Book muito exemplar agora, muito exemplar. Ninguém perde 35 quilos brincando, né, Book? Tem que ter Tu tá esforço. com... rapaz, muito esforço, viu? Tem épocas que dá vontade de sair mordendo a quina da parede aqui. Mas, bicho, só a graça. O cara dá o meu pior período de fome à noite, cara. Era o que eu passava nas antigas temporadas de acampamento. Quando ia escurecendo assim, era quando atacava a fúria, né? Aquela fúria daquela compulsão alimentar. Café Fúria da do manhã dragão. nunca foi meu forte, assim, eu não tenho muita fome. O negócio quando vai chegando à noite é o meu calo. Mas entre mortos e feridos, a gente tem sobrevivido. Viu? Cadê as 15 perguntas? Vai, Thiago. Tá. Vai lá, Thiago. Não, já foi a primeira, né, da comida. Cara, agora que tu vai ter que me responder, cara. Eu quero saber das tuas posições teológicas, pô. Tu era muito ensaboado quando eu te perguntava essas coisas, pô. Lá vem Agora tu, tu Thiago. quer que ele responda isso no final do Eu quero podcast? eu quero que ele me diga O só assunto é tópicos. acampamento, hein? Não, eu quero só que ele me diga assim, sou isso, sou aquilo. Tu é Sou calvinista, cristão, né? cara. Sou cristão. Isso aí é o lado. Ah, lá vem. Tu sabe Isso que aí é nem o Calvino lado. era calvinista, né? Claro que era, pô. Que era. Claro que era. Isso aí, Nil, é o lado. É o lado reformado dele. Não, eu quero A só. Bíblia, que quando ele descobriu a Bíblia, ele fica nessa gana dele agora de querer ganhar o mundo. Eu quero saber, cara. Tu é calvinista ou tu não é calvinista? Eu creio na soberania de Deus, cara. Eu também Então creio. ele é Calvin Klein. Tu é calvinista, então. Caramba, olha aí, travou. Se duvidar, nem Travou de travou, novo. ele tá parado olhando pra gente. Até Não, travou mesmo. tá É vendo como Deus Deus dizendo assim, Thiago, para de encher o saco do Nil. É Deus dizendo, tenta mais, apesar das dificuldades. Não, mas, então, tá, tu continua calvinista. Ou não mais? continua calvinista, Thiago. Não calvinista. Tem isso. Acho que agora o Thiago vai poder dormir em paz. Não, eu dormiria em paz do mesmo jeito, porque Deus é soberano. Eu E, recentemente. tu Mudamos ainda recentemente. acredita, porque tu cresceu ali na presbiteriana, tu ainda acredita ali naquelas teologias ali da aliança e tal, ou agora tu é meio dispensacionalista? Cara, pessoalmente, com o aliancismo, com a teologia da aliança da igreja presbiteriana, eu tenho algumas. A gente pode sentar para conversar sobre isso em algum outro momento. Mas são coisas que, assim, eu cresci no ambiente presbiteriano, né? Essa foi minha teologia de berço. Né? Quem sou eu para largar da noite para o dia algo que fez parte da minha história, né? Existem alguns aspectos da aliança que hoje elas são termos, são posições que me incomodam, são coisas que eu preciso passar mais tempo para, sabe, para te dizer veemência, assim, Thiago, é por isso que essa ou aquela outra posição me incomoda. Entendi. Seria ótimo, cara. Seria ótimo. Seria ótimo a gente Vou te conversar adiantar sobre uma isso. delas, que é a questão do batismo. Depois de anos na presbiteriana e ter 3 filhos que já foram batizados na igreja, 2 filhos foram batizados na igreja presbiteriana, e, cara, tem algumas coisas que me incomodam ainda, né, com relação ao batismo. Eu tenho minhas ressalvas ainda com relação a esse assunto, um dos assuntos específicos em relação. Depois de batizar vários infantes, ele agora Não, eu entendo, cara. Eu entendo o teu. Eu sou um aliancista, né? Mas eu sou batista, né? Sim. Aliancista. Eu não subscrevo a teologia da aliança da presbiteriana. Mas eu entendo teu problema com o pedobatismo aí. Uhum. Outra questão A minha, para a piadinha. gente conversar em outro assunto,
em outro momento sobre esse assunto, é a questão escatológica, cara. Tem muita coisa que, como presbiteriano, Poxa, tem cara, muita coisa... Travou de novo. do melhor do assunto, Repete o início aí, Nil, para ver se a vai. questão escatológica. Uhum. Cara, tá travando muito. escatológica. Tá me ouvindo agora? Sim, e-book tá travando pra ti Voltou. também, né? Tá travando para mim também. Ah, tá. Voltou? Voltou Sim. agora? Voltou. Voltou. Tá bom. E é isso, algumas considerações escatológicas que eu acho que a gente passa por cima, que são... a gente precisaria dar mais atenção. Sim. Mas, cara, são assuntos para a gente conversar com mais calma em algum outro momento. Uhum. A gente está, para quem não sabe também, né, porque a gente já está me enchendo o saco com relação a essa questão teológica, que a gente mudou há 2 anos atrás para a Igreja Batista, né? Mas eu fiz minhas considerações para o meu pastor, para o Ronde, né? Agora a gente estava começando a possibilidade de estar junto, poder ajudar. Essa outra coisa que Deus trabalhou no meu coração nos últimos anos é a questão da importância da igreja local. Eu queria dedicar mais tempo para a minha igreja local. E aí foi quando eu consegui sobre o assunto e conversando com outras pessoas. A gente teve a oportunidade de ouvir. Você tá travando muito, cara. Muito. Tá travando muito. Eu não sei o que tá ocorrendo aí. Cara, eu não sei, a internet aqui é para ser boa. Tá ouvindo agora? Sim, agora Voltou. deu uma estabilizada. A gente até tem movimento. Beleza. Então, a gente mudou recentemente para a Igreja Batista, mas eu fui com as minhas considerações também, né? Vindo do ambiente teológico presbiteriano para o ambiente teológico batista, sobre algumas coisas que seriam importantes a gente conversar antes de começar o trabalho de implantação de igreja, né? Mas a gente conversou bastante sobre isso com o nosso pastor. Foi bom. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Essa coisa, a gente congregar é bom a gente ser sincero com os nossos líderes, com as pessoas com quem a gente vai congregar, mas saber que uma dessas coisas aí não impede a gente congregar, não, e trabalhar junto. E são coisas negociáveis, né, Thiago? Eu acho que as duas coisas que são pontos que para mim hoje são... eu tenho dificuldade hoje com a minha denominação de origem, são coisas negociáveis. Sim, Então, no são sentido da coisas que a gente convivência, consegue completamente. conversar e caminhar na nossa fé cristã, no nosso relacionamento com Deus de forma madura, sem se preocupar nesse sentido, nesse aspecto. Não atrapalhe nada. Sim. O que tem de mais certo é que ele veio para a luz, né? Depois de anos caminhando no meio dos Com uma batistas, missão, né, então, Bob? Com uma missão de evangelizar o povo batista. é o que pensa. Nosso plano sempre foi maior. Agora tá nos Estados Unidos, o lugar mais batista do mundo. Cara, pra mim, eu acho que tem espaço para muito mais conversa, inclusive já para outro episódio. A gente já vai ficar aqui porque a gente vai querer te chamar para outro episódio. Mas, cara, eu quero te agradecer muito por ter aceitado. Eu sei que tu aceitarias, né? De qualquer forma. Dizer aí, cara, que tô com saudade de ti, de verdade. Queria sentar, bater papo contigo. Eu vou a Belém agora em novembro e vai ser chato ir a Belém e não te encontrar lá. Mas o Senhor Deus sabe aí, e se não for nessa vida mais, a gente tem a eternidade toda pela frente lá pra gente conversar muito. Meu muito obrigado, cara, de verdade, tá? E eu espero que a gente se encontre em breve aí. E é isso aí. Espero que o pessoal também goste de ouvir essa nossa conversa aqui. Apesar de ter uns cortes ou outros por causa do áudio que tá quebrado, né, Book? Um pouco. Uhum. Sim, com certeza. E só pegando o gancho aí que tu falaste, vai fazer falta, aqui já faz, né? Acho que o meu momento, acho que tururu, como o pessoal fala. Mas cara, a gente sente falta mesmo. Aquele
Já deve ter esquecido de mim aí, acho que com os novos amigos do podcast deles, que olha essa mágoa, né? Mas passar ali no PV, passar no portão, passar naquela curva ali da casa, olhar e não ver ele lá, a galera. Dá um aperto no coração, rapaz, dá uma saudade. Mas Deus sabe, né, de todas as coisas. Pô, nem me fala, meus amigos, eu também me sinto muito saudoso de ter essa conversa com vocês aqui, pela amizade, pelo que a gente construiu nos últimos anos. E é uma alegria, cara, poder fazer isso e ver que vocês têm crescido no relacionamento de vocês com Deus, na caminhada de vocês. Ver o pastor Tiago hoje, de vez em quando eu vejo os vídeos dele que ele solta no Instagram dele, no Facebook, eu não acredito. Eu ainda acho que o Tiago está interpretando algum personagem. Para cá, não é o Tiago, não é possível. Mas é incrível ver como Deus faz as coisas, né? O Book hoje, como pai, marido, né? Toda a responsabilidade para a igreja local, cara, isso para mim é sensacional, ver as pessoas ao nosso redor, né? Se tornando responsáveis, crescendo na fé e no relacionamento com Deus. É um presente que Ele nos dá já aqui nessa terra, que a gente vai poder desfrutar dessa amizade pelo resto da eternidade, mas que a gente já pode desfrutar aqui de amigos que, mesmo distante, a gente teve o último encontro. Então, Deus. Deu uma quebradinha, mas eu acho que ele terminou de falar, Book. Sim. Cortou bem na hora que ele ia me elogiar. Mas tudo bem. Mas amém. É isso aí, cara. Muito obrigado. Nil, valeu. Você sempre amigão, irmão. Sempre vai fazer falta. E mesmo distante, né? Os nossos laços continuam sólidos. E a gente te agradece por ter tirado esse tempo aí. Muito obrigado. Espero que a gente consiga, daqui a um tempo, agendar de novo um espaço aí. Tem muito assunto para a gente conversar. Inclusive, seria uma boa oportunidade para estar atualizando a gente depois de todas as experiências que já vão ter por aí, né? Legal, as atualizações ministeriais, muita coisa aí que vocês ainda vão aprender. E vai ser legal poder estar ouvindo um pouco novamente de tudo que vocês têm vivido aí. E na expectativa, né? Quando vocês voltarem aqui para o Brasil, e aí tudo dando certo, o Natan já maiorzinho, quem sabe aí já engatando mais um aí futuramente, ou mais uma, para o clã crescer aqui, aí a gente já consegue, quem sabe, se Deus nos dá a oportunidade de irmos até onde vocês estiverem para a gente servir a Deus junto novamente aí nos novos acampamentos. Né? Isso aí já é uma coisa que a gente almeja aí no futuro. E é isso, meu querido. Pra gente. Valeuzão pela oportunidade mais uma vez, meus amigos. Deus abençoe vocês. Seguimos juntos para a honra e glória do nosso Senhor, até que Ele venha. Deus abençoe vocês. Amém. E é isso aí. Estamos chegando ao final do nosso episódio muito especial com o nosso querido amigo Nil. Valeu a você que conseguiu chegar até o final aí, os guerreiros. E antes de dar o último boa noite, Thiago, quer falar mais alguma coisinha aí? Não, só o meu boa noite, muito obrigado. Tá. Beleza, então, valeu, galera, muito obrigado, Nil, e até a próxima, gente. Até mais. Valeu, gente boa, até mais. Tchau.